certo? Vamos propor a revogação completa do Estatuto do Desarmamento. Você pode pegar, por exemplo, praticamente todas as pessoas que vocês entrevistaram sobre isso. Se você falar assim, revogação completa do Estatuto do Desarmamento, o cara, não, veja bem, sou a favor, né? Quando a gente fala em posse e porte, já vem a posse tudo bem, mas o porte, veja bem, né? Então, o que acontece? Quando você propõe alguma coisa muito radical, a conversa se encerra, certo? Quando você propõe alguma coisa mais próxima da expectativa da pessoa, você desloca a situação. E é importante que seja gradual, por quê? Porque como a gente deslocou muito para a esquerda, né? E a gente está num ponto de absurdo, né? Por exemplo, hoje é o tipo de coisa assim que, sinceramente, dá vontade. Sabe aquele cara que vira a mesa, assim? Foda-se, sabe? Entendeu? Uhum. Hoje eu vi o senador Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. É Bolsonaro. Ele é filho do Bolsonaro. Ele é filho do Bolsonaro que falou que a população tem que ter fuzil para se defender do Estado. Ele é filho desse cara. E ele estava comemorando que passou lá no Senado, e acho que passou no Senado mesmo, para ir para a Câmara, ou seja, votação definitiva. Um projeto de lei que aumenta a pena para traficantes que têm porte de faca, ou seja, eles criminalizaram porte de faca. Que mais que era? Era faca e simulacro de arma. O que vai acontecer quando isso daí virar lei? Vai sobrar só a criminalização da faca e do simulacro de arma. Então, o policial que hoje já te prende só porque você tem uma arma, agora ele vai te prender também porque você tem uma faca um pouco maior. É faca, canivete e simulacro de arma. Entendeu? E se ele vê se você tiver no teu carro só com um coldre, como o coldre parece uma arma, ele vai te levar preso também, entendeu? Ou seja, o cara é filho do cara que falou que a população tem que ter fuzil para se defender, inclusive do Estado, entendeu? E ele não percebe que, meu amigo, você está criminalizando coisas que parecem arma ou que servem para uma pessoa se defender minimamente, entendeu? Qual crime que aconteceu menos no Brasil depois de aumentar a pena? Absolutamente nenhum. Entendeu? Porque Uhum. o problema do Brasil não é um problema de pena. O problema do Brasil é um problema de impunidade, né? Eu digo, sem medo de errar há bastante tempo, que é o seguinte: você reduziria a criminalidade em mais de 70% se você colocasse como pena um beliscão. Mas sabe aquele beliscão bem dado? Sabe? Você pega aberto e o cara. E você continua. Beliscão. Se fosse um beliscão bem dado, mas fosse 100% de certeza que ia tomar o beliscão, 70% dos crimes não aconteciam mais. Entendeu? O cara põe lá 30 anos de cadeia, mas o cara tá 10 anos no crime e nunca pegou os 30 anos de cadeia. Né? E se você for parar para pensar na vida de uma pessoa, né? Considerando as cadeias brasileiras, que diferença faz para quem vai para a cadeia se ele pegou 2 anos, se ele pegou 10 anos? Nenhuma. É a mesma coisa que eu falo para os meus clientes. O outro meu cliente lá está devendo alguma coisa. Qual que é a diferença hoje no Brasil entre você defender, se você não tiver esse patrimônio, né? Entre você dever 100 mil reais e você dever 10 milhões de reais? Nenhuma Nenhum. diferença. Você não vai pagar igual. Se eu não tenho 100 mil reais, não tenho um patrimônio de 100 mil reais, eu tenho um patrimônio, sei lá, eu tenho um carro velho que vale 20 mil reais. Se está devendo 100 mil reais, está devendo 10 milhões de reais, não faz diferença nenhuma. Meu nome está no CEPROC. Que diferença faz se teu nome está no CEPROC por 10 reais, ou por R$ 1.000, ou por 100 mil reais? Nenhuma. O crédito não sai igualzinho. Entendeu? A única diferença é, eventualmente, sua capacidade de pagar. Numa cadeia brasileira, nas condições que são a cadeia brasileira, o cara que pegou uma pena de 2 anos, o cara que pegou uma pena de 5 anos, se for em regime fechado,
não faz muita diferença, Uhum. né? Então, e daí você tem um Bolsonaro que está publicando no Twitter comemorando aumento de pena, e o aumento de pena é um passo na direção do Reino Unido. No Reino Unido, eu acompanho alguns canais de armamentismo do Reino Unido, eles agora, e o cara estava falando como se fosse uma coisa boa, eles proibiram facas de qualquer tamanho. Você não pode andar com uma faca de nenhum tamanho. De nenhum tamanho. E o cara estava mostrando, olha que legal, agora mudou a lei, porque antes contava só a lâmina, né? Mas agora conta também o cabo e não sei quem, não sei quem, não sei Nossa, que quê. avanço! Que avanço, olha que maravilhoso, um avanço, né? E qual que é o problema deles? O problema deles não é a proibição de faca. O problema é que existem certas pessoas de certas condições que a polícia é proibida de abordar. O cara anda com a faca para cima e para baixo, e ele vem de uma cultura aonde o que impede ele de fazer as coisas, de agredir as pessoas, não é a moralidade dele. O que impede ele de fazer as coisas, de agredir as pessoas, é alguém fisicamente impedir ele de fazer isso. E daí você acaba com as situações que são, em havendo oportunidade, o cara vai sair metendo faca nos outros. Né? E tem acontecido com excessiva frequência lá. E daí a resposta é: vamos proibir as pessoas de ter qualquer tipo de faca. Porque esse aqui não foi preso porque a faca dele não estava enquadrada na lei. Sendo que não é. Ele não foi preso porque ele pertence a um certo grupo que é politicamente incorreto abordar e prender. Sim. Eu dei uma olhada no projeto de lei que você mencionou aí para entender melhor, né? Só para quem não está sabendo, para contextualizar aqui. Foi na Comissão de Segurança Pública do Senado que eles aprovaram esse projeto de lei, que é o PL 522, de 2025, que ele aumenta penas para os seguintes casos. Crimes que têm uso de armas brancas, como facas, armas de brinquedo ou de qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Para crimes, aumenta as penas nos seguintes casos. Crime de droga, aumenta entre 1/6 e 2/3 da pena. Em roubo, aumenta em 2/3. Aí o mais problemático para mim que eu acho, né? Em extorsão, aumenta de 1/3 à metade. E aí tá explicando o que seria a extorsão. O crime ocorre quando alguém usa violência ou ameaças para obrigar a vítima a fazer algo. Então, igual você disse, né? Além do espírito do projeto ser no sentido de aumentar penas e criminalizar as armas, né, os instrumentos, e não a pessoa que está cometendo o crime, né, especificamente o crime, além disso, é meio arbitrário, né, porque se a pessoa estiver portando uma arma branca, por exemplo, e alguém quiser inventar um crime de extorsão, né, tem que me obrigar a fazer alguma coisa. Como que vai provar que é mentira isso, né? Por exemplo, o cara que está sendo acusado. E agora, no caso, vai começar aquela história de tirocínio também. Não, mas essa faca aqui, essa faca é ameaçadora. Então, essa faca você está usando para extorsão. Né? Aí você fala, não, mas eu uso para descascar a laranja. Mas cadê a laranja? Que é o mesmo problema que nós temos com as armas. Não, mas me prove que você está indo para o clube. Cadê a carteirinha do clube? Você está fora do trajeto. Esse que é o problema, entendeu? Então, falta na nossa direita perceber que o problema é o Estado. Porra, o pai do cara tá em prisão domiciliar. Só não enfiaram na cadeia mesmo ainda, porque o Fux está atrapalhando, entendeu? E ele não percebe o Leviatã. Pois é. Essa que é a questão, né? Quando a gente fala sobre armamentismo, aqui no programa, em vários lugares eu vejo o pessoal comentando, a gente se pauta muito em cima de legislação, né? E conceitos ideais, né? Visões de mundo. Mas a gente se esquece do seguinte, o problema que eu vejo no Brasil, algo que pouca gente comenta desse meio armamentista, é de que a visão de mundo do brasileiro é estatista, né? Embora o nosso lado, né, a nossa turma mobilizada tente facilitar novamente o acesso às armas e reduzindo o desarmamentismo no Brasil, o problema é que, ao mesmo tempo, grande parte da população busca no Estado essa proteção, esse vínculo paternalista, né? E isso acaba reforçando e muito essa questão do desarmamento, né? Então, o que você comenta sobre isso? Você não acha que deveria focar também mais nessa parte de
fazer com que o brasileiro dependa menos do Estado e veja menos o Estado como o papai que precisa cuidar de mim, acho que teria mais sucesso do que a questão de legislação, né? Porque a legislação é importante Então, também, mas é a consequência, né? Essa que é a minha missão política, entendeu? A minha missão política é mudar a cabeça do brasileiro para que ele abandone uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acredito que sim, que é o seguinte: o brasileiro ele põe o seu patamar moral a partir do Estado. Então, é por isso que o cara ele tem algum cargo público, o brasileiro fica bobo, fica, nossa, mas ele é delegado, ele é promotor, ele é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.